Vamos dar o pontapé inicial na nossa análise de hoje. É simplesmente fascinante perceber como um texto escrito há milênios, como o Salmo 66, ainda bate tão forte na nossa realidade, servindo como um guia incrivelmente prático para navegarmos pelas nossas crises atuais. O material que a gente vai explorar traz esse salmo não apenas como um registro histórico distante, mas como uma jornada profunda de superação e refino espiritual. A ideia aqui é mergulhar nessa sabedoria ancestral e ver como ela se encaixa perfeitamente nos desafios que a gente enfrenta hoje. Como encontrar sentido no meio das provações? Olha, essa é uma daquelas perguntas universais que todo mundo faz em algum momento, né? É da nossa natureza humana buscar um porquê, um propósito, principalmente quando a barra pesa de verdade e a dor ou a incerteza tomam conta. Mas o texto de hoje propõe uma virada de chave sensacional. Em vez de achar que é tudo um caos aleatório, existe um cuidado enorme e um processo de ensinamento acontecendo bem ali, nos bastidores das nossas maiores tempestades. Para entender direitinho como isso funciona, nossa jornada vai seguir esse mapa aqui na tela. 1. O cenário das nossas lutas. 2. O milagre do Mar Vermelho. 3. O simbolismo da prata. 4. O cuidado divino na crise. E, para fechar com chave de ouro, 5. A gratidão que transforma. Vamos lá! Parte 1. O cenário das nossas lutas. A realidade da aflição. Vamos começar encarando a realidade nua e crua. Sofrer faz parte da vida de todo mundo. E o bacana é que o texto base não tenta jogar a dor para baixo do tapete ou fingir que está tudo bem. Pelo contrário, ele valida essa dificuldade que a gente enfrenta de peito aberto. Pensa nessa imagem fortíssima que o texto traz, passar pelo fogo e pela água. É de arrepiar. Porque fogo e água são literalmente os extremos, né? Representam aquelas circunstâncias tão avassaladoras que parece que o problema vai queimar toda a nossa esperança ou nos afogar num mar de desespero. É a descrição exata daquela sensação de estar totalmente sem saída, encurralado no meio de uma crise profunda. E para entender o peso real disso, a gente tem que olhar para a história. O material de origem mostra notas de estudiosos apontando que isso não era só uma metáfora poética, não. O texto fala da época da invasão do Império Assírio. Cidades destruídas, colheitas confiscadas, famílias inteiras levadas como prisioneiras. Foi uma dor muito palpável, muito física, que serviu de fundação para essa mensagem de superação. Parecia que tudo estava perdido e é exatamente no fundo do poço que o cenário fica pronto para uma intervenção monumental. O que nos leva à parte 2, o milagre do Mar Vermelho ancorando na história. Para entender a luta de agora e conseguir manter a esperança acesa, a fonte diz que é fundamental olhar para o retrovisor e lembrar dos livramentos reais do passado. A história mostra que o poder ativo descrito nas Escrituras não foi um milagre isolado. Dá só uma olhada nessa linha do tempo. Na era de Moisés, rolou a famosa travessia do Mar Vermelho. Depois, com Josué, teve a travessia do Rio Jordão e logo na época de cheia. Mais para frente, na era do salmista, um novo livramento gigantesco de uma calamidade nacional. O argumento aqui é que a ação contínua na história mantém um padrão incrível de sustentar a vida e trazer alívio exatamente nas horas mais escuras. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Que frase cheia de energia, hein? Para o povo hebreu, quando se falava em poder na história, era isso que vinha à cabeça na mesma hora. Um obstáculo assustador, mortal, como um mar enfurecido, não foi só superado. Ele simplesmente virou uma estrada de vitória. Uma impossibilidade física absoluta que se transformou no palco para o milagre e para a alegria. E tem um detalhe nos comentários do autor que é super curioso. Não existe nenhum registro de pessoas naquela época tentando desmentir esse milagre colossal. O negócio foi tão gigantesco que até os críticos contemporâneos ficaram mudos. E isso constrói uma base muito sólida para o argumento central do nosso estudo. Se águas literais foram abertas lá atrás, as águas metafóricas das nossas crises de hoje também estão sob o mesmíssimo controle soberano. Entrando na parte 3, o simbolismo da prata, a metáfora do refinamento. Esse é o coração emocional e da nossa análise de hoje. É aqui que a chave vira. O que parecia ser só uma narrativa de pura destruição se revela como uma belíssima história de purificação e valor. O texto ilustra isso de forma brilhante com o trabalho minucioso de um ourives. Lá na antiguidade, para refinar a prata, o metal cheio de impurezas precisava encarar um calor absurdo, mas altamente controlado. O fogo derrete a prata, fazendo com que toda a sujeira, as escórias, subam para a superfície e sejam tiradas. A crise, na vida real, age como esse fogo. O calor não vem para destruir tudo, mas sim para limpar, para revelar o caráter verdadeiro, deixando a gente reluzente e puro no final. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata.
O estudo lembra que uma mente atenta entende que essas tristezas e decepções são desenhadas para formar caráter. Quando a gente aceita esse fogo da aprovação, em vez de ficar só resistindo com a amargura, a perspectiva muda totalmente. O objetivo final fica claro: é nos tornar incrivelmente valiosos, assim como a prata finíssima depois da fornalha. Parte 4. O cuidado divino na crise, encontrando o lugar espaçoso. Mas calma, esse refino não é um processo solitário ou uma punição sem fim. O estudo bate muito na tecla do amparo incansável que existe no meio do fogo. O ponto crucial destacado no material é esse aqui. A disciplina serve justamente para extrair o nosso melhor, nunca para nos abandonar. Mesmo no meio das provas extremas de fogo e água, o cuidado estava lá, firme e forte. Quem refina o metal não joga ele no fogo e vira as costas. O ourives fica ali, acompanhando milimetricamente o processo até que ele termine numa benção ainda maior. Ou seja, a dor tem um limite exato e nunca acontece em vão. E o que vem depois de sobreviver ao fogo e à água? O texto traz um conceito maravilhoso: o lugar espaçoso. A palavra angústia significa literalmente aperto, pressão, um confinamento sufocante. Então, a promessa, depois de passar pela prova, é exatamente o oposto: um lugar de muita abundância, de restauração total. É aquele alívio profundo, aquela calmaria que compensa toda a severidade da tempestade anterior. A gente viu um choque gigante de visões de mundo aqui. De um lado, aquela visão amarga de que o sofrimento é aleatório, cego e só serve para destruir. Do outro lado, ancorado em passagens como Deuteronômio 8, aparece a visão do sofrimento como um treino, uma disciplina com um propósito maior. O material argumenta que a provação serve para nos ensinar a ser humildes, testar o que realmente temos por dentro e mostrar que a gente precisa depender do sustento espiritual que é eterno e não só do conforto passageiro. Parte 5. A gratidão que transforma. Resolução e crescimento. Chegamos na reta final e na fase mais prática do nosso estudo. Compreender esse refino e vivenciar o alívio leva naturalmente a uma postura maravilhosa, a gratidão de peito aberto. O material indiretamente monta esse baita guia prático para quando a gente estiver no meio do furacão. Primeiro, reconhecer a realidade da luta, sem fingir que não está doendo. Segundo, procurar a lição escondida no meio do fogo. Terceiro, o salmo é bem direto. Não adianta esconder erros antigos, então é preciso ser transparente. Quarto, oferecer uma gratidão sincera quando o alívio finalmente bater na porta. E quinto, que é fundamental, espalhar essa história de superação por aí. O autor nota um detalhe incrível na estrutura desse texto antigo. A narrativa começa falando no plural, abrangendo coisas gigantes da nação inteira, como a abertura do Mar Vermelho, mas termina de um jeito super íntimo e singular. É o desfecho de alguém fechando uma aliança de paz, agradecendo não por uma vitória abstrata, mas pela própria vida. É a passagem maravilhosa do reconhecimento do poder geral de Deus para a experiência viva, pulsante e pessoal. Vinde e ouve, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Essa vitória pessoal não foi feita para ser guardada em segredo. Quando a gente declara em voz alta o que aprendeu e como foi sustentado através da fornalha, nosso testemunho vira na hora uma injeção de ânimo para a comunidade toda. Nossas vitórias ajudam a manter de pé aqueles que ainda estão lutando lá no meio do fogo deles. E para trazer toda essa bagagem histórica para o nosso século, a conclusão do documento compartilha algo muito emocionante. O autor conta um testemunho da própria família, relatando a experiência agonizante de quase perder o filho, o Samuel, por 2 vezes. Numa situação dessas, onde todo o controle humano vai por água abaixo, a única opção que sobrou foi descansar e confiar inteiramente naquele que é descrito como o autor e consumador da vida. O autor relata que, seja qual fosse o resultado, aquele processo tão doloroso gerou lições que não têm preço. O grande legado da crise foi forjar neles o significado real de dependência, que é entregar tudo sem exigir uma garantia prévia de como a história vai acabar. E de paciência, aquela arte silenciosa de saber esperar quando não há mais absolutamente nada que as nossas próprias mãos possam fazer. A fornalha serviu para moldar uma fé que simplesmente não se abala mais. A gente encerra nossa exploração visual com essa pergunta provocativa aí na tela. Afinal, reconhecer os livramentos do passado, o refino no fogo e o amparo nos momentos de silêncio não é só um exercício de memória distante, é um baita empurrão para a vida real. Fica a reflexão, como o reconhecimento prático de tudo o que tem nos sustentado até agora pode nos inspirar a ter uma vida de obediência, de gratidão genuína e de muita coragem para enfrentar o amanhã. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.